Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. Dando continuidade, nós vamos falar sobre mais uma parte do livro Comunhão, a busca das mulheres pelo amor, de Bell Hooks. E hoje eu vou dedicar esse episódio inteiro a um capítulo do livro que eu considerei fundamental e que tem muitos pontos importantes, que é uma temática que afeta a todas as mulheres, que é a questão do corpo. Então, nós vamos falar sobre crescer num corpo de mulher e amá-lo. E aí eu vou trazendo, assim, para mim, Bell Hooks foi colocando tão bem em palavras que eu vou trazer as citações dela e vou comentando brevemente sobre todas essas citações, tá certo? Então vamos lá. O nome do capítulo já chama a atenção: Crescer num corpo de mulher e amá-lo. E ela fala sobre a importância disso. E aí ela já começa dizendo que nada desmente mais a suposição de que as mulheres são mais amorosas do que os homens, do que os sentimentos negativos que a maioria de nós nutre pelo próprio corpo. As mulheres facilmente promovem uma separação entre mente e corpo, que nos permite cultivar a falsa suposição de que podemos odiar o nosso corpo e ainda assim sermos amorosas. Nós abraçamos essa falsa lógica, não só abraçamos essa falsa lógica, como também a cultura nos deixa seguir acreditando que podemos odiar o nosso corpo e ainda sermos vista como um grupo mais capaz de ensinar aos outros sobre o amor. Ou melhor ainda, que podemos odiar o nosso corpo e manifestar uma autoestima positiva. E isso, para Bell Hooks, se a gente pensar, é da ordem do impossível, porque se você não se ama, se você não ama o seu corpo, o corpo que você habita, como é que você pode manifestar uma autoestima positiva? E ela conta aqui uma história que de vez em quando uma mãe me aborda para falar do ódio que a filha jovem sente de si mesma, querendo saber o que fazer. Quando começo a questionar a mãe sobre como ela se sente com relação a si mesma, ao seu corpo, à sua pessoa, percebo sua agitação e seu desejo de sair correndo. Muitas mães querem acreditar que se elas simplesmente colocarem os quadros certos na parede, comprarem os livros e as roupas certas e disserem coisas positivas, suas filhas vão se sentir bem consigo mesmas. Não aprendemos apenas com o que as mães e os pais nos dizem, aprendemos com o que fazem. A mãe que assegura à filha que ela está bem exatamente como ela é, mas depois se deprecia ou deprecia outras mulheres, não está estabelecendo as bases para uma autoestima corporal saudável. Suas filhas não se deixem enganar, elas entendem o recado de que ser magra vai determinar o seu valor e que será um determinante crucial para serem ou não amadas. Então, assim, não adianta passar essa mensagem e tentar, como ela diz, né, que não, você tá exatamente bem como é, se a mãe se deprecia e deprecia outras mulheres. Em seu livro incrível de memórias, Appetites, né, Apetites, de Ginny Root, confessa: ser magra era o passe de mágica que deveria curar as feridas no meu âmago, as feridas simbolizadas pela gordura. Se eu perdesse peso, perderia o âmago ferido. Ruth tem uma compreensão íntima da conexão entre a busca das mulheres por amor e nossa obsessão pela magreza. E aí é muito importante a gente refletir sobre essas questões, de como é que é a minha relação com o meu corpo, como eu me enxergo, como eu me vejo, será que eu tô me autodepreciando e como que é esse processo? E aí ela vai falar da questão do funcionamento do auto-ódio, que é essa depreciação do corpo feminino, e ela diz que o amor próprio feminino começa com a autoaceitação. Mulheres empenhadas em criar filhas dentro de famílias em que os corpos femininos são incondicionalmente aceitos, validados, admirados, podem fornecer os melhores depoimentos sobre como é excessivo o bombardeio constante de mensagens da mídia de massa que visam ensinar as meninas a odiar sua própria presença física.
A desvalorização cultural geral do corpo feminino afeta a autoestima de todas as garotas, mesmo daquelas criadas em lares amorosos. Uma vigilância constante é necessária para proteger a autoestima corporal feminina. Mulheres adultas criadas para odiar o próprio corpo podem mudar a mentalidade. Olha aí, gente, tem saída. E podem fazer isso com qualquer idade. Podem começar o trabalho de se tornar amorosa consigo mesmas, ao reivindicar o direito de habitar um corpo saudável e de identificar isso como uma base da beleza e da atratividade. Essa é uma daquelas revoluções culturais que podem acontecer se apenas dissermos não. Devemos dizer não para um mundo que afirma que somos unicamente definidas pelo nosso corpo físico, que o corpo das mulheres é inadequado, incompleto, que não é o bastante. Dizer não para qualquer desvalorização e rebaixamento do corpo feminino é uma prática amorosa. Então é isso, gente. A gente precisa dizer não para essa cultura que diz que a gente é incompleta, que o nosso corpo não é bom o bastante, porque isso alimenta a indústria da beleza. Nós estamos entre os países que mais fazem procedimentos estéticos no mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos. E quando a gente diz não para esses padrões inatingíveis, quando a gente passa a valorizar o nosso corpo, a gente deixa de alimentar essa indústria. E por isso que as mídias de massa não se interessam também por essa revolução cultural da gente se aceitar. Porque essa insegurança, essa insatisfação com o nosso corpo alimenta uma indústria bilionária, sei lá quanto, não sei nem dizer as cifras. Então, é muito importante a gente reconhecer isso. E assim, o quanto que, por exemplo, é uma questão para se refletir. A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer atividade física, com certeza. Não estou dizendo aqui que a gente não precisa disso. Mas a gente precisa olhar com um olhar crítico. Quanto tempo do nosso dia a gente tem dedicado para atingir esse padrão estético idealizado, inatingível? Quanto de tempo que você poderia estar, de repente, aí dormindo, vendo uma série, lendo um livro que você gosta, enfim, fazendo o que você quer com esse tempo? O quanto do tempo do seu dia você perde com esses padrões que são obrigados e são impostos pela sociedade? É uma pergunta importante para a gente pensar aqui. E aí, ela vai dizer que a verdade é que não é difícil nem impossível dizer não para a obsessão cultural com a beleza feminina como artifício, como algo que uma mulher adquire ao comprar a roupa certa ou o produto mais novo. Mas a maioria das mulheres não tem o desejo de dizer não ao artifício. Como ouvimos o tempo todo das mídias de massa, que o ódio ao nosso corpo não nos torna menos desejáveis, mais inclinadas à depressão ou a outras doenças potencialmente fatais, ou menos propensas a encontrar o amor, não existe uma rebelião coletiva em andamento. Um dos aspectos mais vitais do feminismo contemporâneo era a exigência de que as mulheres se revoltassem contra os padrões de beleza que as obrigam a abraçar hábitos de vida potencialmente fatais. Vou repetir. Abraçar hábitos de vida potencialmente fatais. Tristemente, embora esse foco no ódio ao corporal feminino tenha colocado os transtornos alimentares nos holofotes, seu impacto foi reduzido conforme cada vez mais mulheres poderosas, sobretudo aquelas outrora defensoras de políticas feministas, continuaram a abraçar os padrões de beleza convencionais que desprezam as mulheres, e o principal deles sendo a perda de peso e a ênfase na magreza. Repetir potencialmente fatais, porque em busca desses padrões estéticos inatingíveis, mulheres morrem por conta disso. Morrem. Quantas mulheres foram se submeter a cirurgias estéticas e morreram? Recentemente teve um caso de uma jovem que foi fazer 6 cirurgias simultâneas e faleceu. Então, esse assunto não é brincadeira.
Não é simplesmente, mas será que eu tô perdendo meu tempo? É algo para além disso, é algo muito adoecedor. Estamos falando de transtornos alimentares, enfim, muitas questões seríssimas que a gente precisa refletir, e Bell Hooks coloca isso muito bem nesse capítulo. E aí, ela traz aqui no final desse parágrafo: o chamado feminista era para que as mulheres abraçassem modos de se adornar e de ver beleza que fossem saudáveis, afirmativos e não consumissem tempo demais. Falei da questão do tempo, né? E aí ela vai falar sobre a questão que me chamou muita atenção. Ela diz que da revolta, que fracassou em mudar a atitude e os hábitos das mulheres em geral. Seu hábito mais positivo foi sobre a indústria da moda e foi percebido na exigência que os estilistas criassem sapatos bonitos e confortáveis. E aí vamos lá, aí ela vai para a indústria da moda. Porque além da questão do corpo, você tem que estar vestida conforme esses padrões. E aí só lembro dos sapatos extremamente desconfortáveis. E que isso vem mudando, ótimo, excelente. Porque aí as mulheres têm a possibilidade de se vestir como quiserem. As roupas têm mudado muito. Bell Hooks coloca aqui, ela faz muitas críticas, mas desde que esse livro foi escrito, eu tenho uma percepção de que muito mudou, se mudou, muito evoluiu-se com relação à questão da moda, e as roupas hoje estão mais confortáveis, mas assim, se a gente olhar para esses padrões, inclusive em épocas atrás, as roupas eram extremamente desconfortáveis, os sapatos muito altos. Aqui ela relata que mulheres compravam sapatos em tamanho menor, porque ter pé grande também não é considerado feminino. Gente, enfim, são assuntos bem complicados que me tocam bastante. E aí ela fala da importância de amar seus pés, que os pés é o que nos firmam sobre a terra. E o bem-estar deles é a base sobre o qual nós devemos nos erguer para chegar ao amor próprio. Olha isso. No começo do movimento feminista, chamamos a atenção para os pés das mulheres, para os sapatos feitos por estilistas que, em sua maioria, nunca caminharam nenhum centímetro, que dirá 1 quilômetro em sapatos femininos. As mulheres precisam se lembrar da importância de cuidar do bem-estar dos seus pés. Hoje em dia, isso já mudou, a gente já tem muito sapato confortável, isso é ótimo, isso é uma evolução. E aí ela vai dizer que quanto mais o amor próprio tivermos, mais podemos fazer escolhas que realcem o nosso corpo, a individualidade e a originalidade. Em termos de conforto, pensar roupas que façam sentido para você, que não estão visando atender um padrão. E aí é muito importante a gente pensar sobre isso. E eu vou trazer aqui uma reflexão, por exemplo, dessa questão do padrão, do que se tem que atingir. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo prático no dia a dia das mulheres. Você aí, quando você vai se arrumar para um casamento? Quantas horas você passa para se arrumar para um casamento? E se você tem um namorado, um parceiro, quanto tempo um homem gasta para se arrumar para um casamento? Né? As mulheres têm que fazer unha, e aí tem que fazer maquiagem, aí tem que fazer penteado, e o vestido é escolhido não sei quanto tempo antes. Olha o tempo que isso demanda. Porque tem-se uma estética, né, a ser atingida, porque se você vai num casamento, tem que ir daquele jeito. E aí os homens levam 15 minutos e vão com aquele mesma roupa de vários outros casamentos e tá tudo bem por isso. E aí eu já me peguei refletindo sobre isso nessas ocasiões. Falei, nossa, passei o dia todo me arrumando, né, aqui tô cansada. E aí vou pra festa de casamento às vezes já cansada, sem ânimo, porque eu tenho que estar com uma estética ideal para poder ir para o casamento. E aí eu vejo meu companheiro, ele meia hora antes começou a se arrumar e já estava pronto. No máximo tirou o terno no dia anterior para ver se estava tudo ok, passou e tá tudo bem. Então, enfim, é um ponto de reflexão. E aí a gente vai falar aqui sobre um ponto que Bell Hooks traz, que a gente não pode culpar os homens pela obsessão feminina com a magreza, nem pelo ódio ao corpo feminino. Na maioria das vezes, as mulheres são as fascistas do corpo que vigiam a si mesmas e a outras mulheres com uma crueldade brutal e sem limites.
Bem antes de muitas de nós folhearmos uma revista de moda ou nos importarmos com o olhar masculino, o julgamento duro e brutal do nosso corpo já tinha começado em nossa família. Esses crimes contra a imagem do corpo feminino são geralmente perpetrados por mães, avós, irmãs e outras parentes. Isso começa dentro de casa, gente. Dentro de casa. Como é que as mulheres da nossa família se relacionam com o próprio corpo, com essa questão dessa obsessão pela beleza. Isso nos influencia, enfim. Outro ponto muito interessante que Bell Hooks trouxe para a gente refletir. E aí ela vai trazer que, em conluio com a ampla cultura patriarcal, mães e pais, sobretudo mães que temem depois ser identificadas como culpadas, podem considerar importante incentivar meninas a se interessarem pelos modos convencionais de produzir a beleza. Porque a mãe vai ser responsabilizada, né? E aí aqui a gente vai falar sobre... Ela fala sobre a questão da menstruação, esse ódio à genitália feminina, como que as mulheres lidam com a questão da menstruação. E aí é muito importante a gente refletir sobre isso, de que, peraí, como é que é isso? Como é que eu lido com a minha menstruação? Mas também, assim, aceitar, mas para algumas mulheres como eu, por exemplo, que tem endometriose, é entender que a dor não é normal, gente, não é normal sentir dor. Então, se você sente dor no seu ciclo menstrual, procure a ajuda de um especialista. Então, é uma relação saudável com o ciclo menstrual, mas entendendo também que podem haver adoecimentos ligados a essa questão da menstruação, e aí você precisa procurar uma ajuda. E aí, assim, ela traz que, tipo, essa questão da conscientização, a consciência cultural pelo autodesprezo do corpo feminino, de transtornos alimentares potencialmente fatais, de cirurgias estéticas perigosas que prejudicam a saúde, aumentaram, mas isso não necessariamente traz uma mudança, que, né, assim, ficou fácil demais para todo mundo esquecer que a consciência de um problema não é em si a solução. Para resolver o problema do autodesprezo pelo corpo feminino, temos que criticar o pensamento sexista, fazer uma oposição a ele e, simultaneamente, criar outras imagens, novos modos de enxergar as nós mesmas. O aumento da conscientização não raro dá a ilusão de que o problema está diminuído. Então, gente, a gente tem consciência, vamos falar sobre isso, mas isso não é a solução, a gente precisa mudar. Apesar da nossa consciência e do conhecimento público sobre transtornos alimentares, garotas estão cada vez mais propensas a se tornarem viciadas em controlar o peso a fim de permanecerem magras. Então, é isso. E aí ela vai falando sobre a questão da meia-idade, as mulheres passam a se aceitar e a ver que, tipo, é uma fase da vida de uma mulher que ela começa a avaliar e analisar seriamente os valores que a moldaram e a ressignificar todos esses valores que não fazem mais sentido para elas. Esse marco da meia-idade. E aí ela diz que tem no livro que eu citei anteriormente, a autora vai compartilhar a percepção de que o peso não fez a diferença na qualidade do amor da minha vida. Nunca. Vou repetir. O peso não fez diferença na qualidade do amor da minha vida. Nunca. E assim, era difícil para ela deixar a suposição de que a magreza a tornaria mais desejável, mais digna. Então, é difícil abandonar essa percepção, né? Ressignificar isso. As mídias de massa estão muito mais interessadas em compartilhar histórias de autodesprezo feminino pelo corpo do que em retratar mulheres que amam seu corpo como ele é. Mais uma vez, porque isso alimenta uma indústria, né? E aí ela vai dizer que a ausência de um sistema de valores baseado no amor leva as mulheres continuamente a fazer da percepção da aparência o principal fator para a autoestima. Aprender a nos amar inclui repensar atitudes negativas em relação ao nosso corpo, como ela já citou lá na frente, né? Quando as mulheres direcionam a busca por amor ao próprio corpo, podem coletivamente criar uma revolução cultural na qual a conexão fundamental entre amar o seu corpo e ter amor próprio será óbvia.
Se alguém nos ama, mas estamos aprisionados no autodesprezo, esse amor não vai nos alcançar. Então, se a gente se despreza, como é que alguém vai nos amar, gente? Né? Não tem como. Pense em todas as mulheres que você conhece que não aceitam ser vistas sem maquiagem. Olha, eu vou ler esse trecho aqui porque eu achei muito interessante. Pense em todas as mulheres que você conhece que não aceitam ser vistas sem maquiagem. Eu com frequência me pergunto como se sentem consigo mesmas à noite ao se deitar na cama com seus companheiros. Estarão afundadas numa vergonha secreta de que alguém as veja como realmente são? Ou dormem com raiva de que a pessoa que elas são de verdade só pode ser celebrada e cuidada em segredo? Aí ela diz que por anos ela não usou maquiagem e aí com mais de 40 ela começou a usar um batom. E que ela ainda aprecia com alegria infantil essa questão do batom. Mas por algum tempo essa alegria foi interrompida quando ela começou a sentir que não brilhava mais o suficiente. Não era visível o suficiente sem a cor nos lábios. Ela disse que queria se sentir tão bem com a sua aparência sem o batom quanto se sentia com ele. E era eu quem estava no controle das minhas percepções. Era eu quem podia afirmar as duas posturas. Todas as mulheres sonhamos em conhecer um parceiro que goste do nosso corpo como ele é. Desejamos alguém que ofereça aceitação incondicional e validação, especialmente se nunca fomos validadas ou se só fomos validadas quando crianças em nossa família de origem. Desejamos aceitação pelo eu físico. Queremos ser admiradas como somos, mesmo quando negamos a validação a nós mesmas. Essa é a pior forma de autossabotagem. Podemos começar exatamente onde estamos. Vou repetir. Podemos começar exatamente onde estamos, ao oferecer a nós mesmas o olhar de aprovação que desejamos ver no olhar de outra pessoa. Quanto mais amarmos nossa carne, mais os outros vão se deliciar com sua dádiva. Quando amamos o corpo feminino, somos capazes de deixá-lo ser terreno sobre o qual vamos construir conosco um relacionamento mais profundo, um relacionamento amoroso que une mente, corpo e espírito. E é isso, gente. Finalizamos aqui esse episódio fundamental sobre Bell Hooks e a nossa relação com o corpo. E é importante ressaltar que, assim, muitas dessas questões abordadas, a psicoterapia pode auxiliar nesse processo, porque não é fácil, não é nada fácil. E aí, num processo de psicoterapia, você pode se dando conta de todas essas questões, esses atravessamentos culturais, o que você ouviu da sua família e tentar trazer um novo significado para isso. Então, se você sentir necessidade, busque a ajuda de um profissional da psicologia, de uma profissional da psicologia para isso. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @psicologamariana.borges. Me segue lá que eu falo de muitos outros temas, mais sobre Bell Hooks. E teremos mais um episódio para fechar esse livro que é sobre irmandade e amizades românticas. E até o próximo episódio.